Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Denísio Queiroz, estamos aqui com mais uma aula, agora a lição de número 12, já estamos quase findando aí a nossa revista, tá certo? O nosso tema é julgamento, morte e sepultamento de Jesus, Lucas 23. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco, faz aí como a Raimunda Cruz e também o nosso amado irmão Rocha, tá certo? E eu quero pedir a você nos dar essa força aí, pessoal. Para quem ainda não me conhece, a minha formação é bacharel em teologia, estou estudando pedagogia, pós-graduação em terapia familiar e aconselhamento pastoral, tá certo? Então vamos lá, iniciando aqui a nossa lição. Como eu falei, julgamento e morte, sepultamento de Jesus, capítulo 23. Leitura para estudo Lucas 23, do 44 ao 55. Essa é a revista que nós tomamos por base para nossas aulas, tá bom? Texto áureo e verdade prática. Texto áureo. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo e salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Ou seja, o povo estava aí agora zombando, caçoando de Jesus. Verdade prática. Por amor, Jesus sofreu morte cruel para que tivéssemos vida abundante. Ou seja, ele escolheu nos amar. A Bíblia diz que Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8, tá certo? Então vamos para a nossa introdução. Em todo esse capítulo, Lucas enfatizará a fidelidade amorosa de Jesus. O justo que sofreu inocentemente, aquele que encarnou a misericórdia de Deus entre os pecadores e que nos amou até o seu último suspiro. Tá certo? E agora os nossos pontos, eu peço a você que dê uma olhada em casa para a gente dar só uma adiantada aqui, tá certo? O Filho do Homem nos tribunais, o Filho do Homem na cruz, o Filho do Homem nos salvou. E por último, a nossa aplicação pessoal, você dá uma olhadinha nos pontos aí, tá bom? Então vamos já ganhando tempo aqui, entrar no ponto 1. O Filho do Homem nos tribunais. Na época de Jesus, a região da Judéia estava sob domínio da autoridade romana, a quem cabia o poder de decretar culpado ou inocente, vida ou morte. Ou seja, Roma que estava dominando e tinha essa autoridade, tá certo? Tópico 1, o tribunal de Pilatos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Agora a acusação religiosa contra o Senhor transformou-se em acusação política, pois o Filho do Homem estava perante Pilatos. Ou seja, Jesus estava numa acusação religiosa, agora é transformada em uma acusação política. Ele vai passar agora pelos julgamentos de homens nas mãos de Pilatos. O Sinédrio informa a Pilatos que Jesus desafiou a soberania de César em pelo menos três coisas. Quais coisas foram essas? 1. Estava pervertendo a nossa nação. 2. Estava proibindo o pagamento de tributo a César. E 3. Estava dizendo ser o Cristo, o Rei. É provável que a segunda acusação tenha derivado do mau entendimento do que Jesus dissera a respeito de dar a César o que é de César e a Deus o que era de Deus, quando ele pede ali para ver a moeda após o discípulo perguntar se era certo ou não pagar tributo. E Jesus mostra que havia a esfinge, a figura ali de César, então ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Continuando. Wisbey nos fornece a seguinte informação: os oficiais romanos normalmente começavam a trabalhar cedo, mas é provável que naquela manhã Pilatos tenha ficado surpreso ao descobrir que havia colocado em suas mãos um caso de pena de morte, questão a ser resolvida justamente durante a Páscoa. Ou seja, ele fica surpreso já de manhã cedo ter aí que julgar esta causa. A respeito da realeza de Jesus,
Sabemos que Pilatos o interrogou em particular e que estava convencido de que o acusado não cometeu crime algum. Fica claro que Pilatos não foi persuadido pelo Sinédrio, mas recuou da intenção de absolver Jesus, pois não queria provocar a ira dos judeus pela absolvição de Jesus. Pessoal, o que acontece aqui? Pilatos sabia que Jesus era inocente. Só que para satisfazer os judeus, Pilatos não absolve Jesus, mas faz o contrário, né? Dá aí Jesus de uma certa forma nas mãos dos judeus. Para esquivar-se, ele afirma que Jesus é galileu e por isso estava sujeito à jurisdição de Herodes, que por ser ocasião da Páscoa estava em Jerusalém. Ou seja, no primeiro instante, Pilatos, não, olha, ele é galileu, lá da Galileia, lá quem está à frente lá do governo lá, Herodes. Então, Herodes é que tem que resolver essa ocasião. E aí vamos dando continuidade para que a gente possa ter o entendimento. Tópico 2. O tribunal de Herodes. Dando continuidade. Pilatos remete Jesus a Herodes. Herodes, vindo a Jesus, sobremaneira, se alegrou, pois havia muito queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, eu esperava também vê-lo fazer algum sinal. Então, Herodes, quando recebe Jesus, fica maravilhado, fica alegre, achando ele que Jesus iria fazer algum sinal, algum milagre ali na sua frente. Herodes tinha esperado encontrar-se com Jesus desde os dias de seu ministério na Galileia. E quando viu o Senhor, alegrou-se muito, não somente porque tinha ouvido a falar a respeito dele muitas coisas, mas esperava que Jesus lhe revelasse sua identidade messiânica através de um sinal, ou seja, algum milagre, que Jesus viesse fazer alguma coisa que viesse impressionar ali, porque por palavra ele já estava, como é que eu posso dizer, maravilhado, mas por sinal ele estava ainda meio duvidoso. Contudo, Jesus nada lhe respondia. Essa recusa em cooperar, sem dúvida, encheu Herodes de frustração e ira. Além disso, o ato de Pilatos era cortesia política que viria a aproximá-los. Então, assim, o que acontece? Herodes, por não ver sinal nenhum, fica irado, fica frustrado, tá certo? Nesse julgamento de Jesus, que vai ter aqui como é que eu posso dizer, um acordo entre os dois estavam meio brigados, agora acabam se resolvendo, tá certo? E aí foi uma questão de uma aproximação política, uma cortesia, como diz o texto. Esse detalhe faz com que Herodes, por subserviência a Pilatos, também não queria sentenciar Jesus. Entretanto, apesar da expectativa das autoridades judaicas, Herodes não pronuncia um veredito de culpa, limitando-se a participar da violência e das zombarias que seus soldados praticaram contra Jesus. O que Pilatos fez? Não deu-lhe o veredito, não disse que Jesus era culpado e não disse que Jesus era digno de morte. Assim, dois governadores da Palestina, Pilatos da Judéia e Herodes da Galiléia, por mais que não mostrasse simpatia por Jesus, consideram inocente. Ou seja, nem Pilatos e nem Herodes condenam Jesus por não encontrar uma acusação cabível a respeito de Jesus para que ele venha a ser culpado. E agora nós vamos ver a tentativa romana. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigá-lo, soltá-lo-ei. O que Pilatos disse? Olha, eu não encontro algo nesse homem que seja aí réu de morte. Eu vou mandar só lhe dar um castigo, dar umas 40 chibatadas, e aí depois eu vou soltar ele. Herodes devolve Jesus a Pilatos sem tomar uma decisão judicial formal, o que fez o governador retornar ao processo. Lucas menciona os momentos principais desse inquérito e de sua síntese. Descobre-se
nitidamente que Jesus foi condenado à morte sendo totalmente inocente. Então vamos lá. O que Pilatos realizará até aquele instante fora positivo sob 3 aspectos. A. Ele empreendeu uma investigação minuciosa. B. Declarou solenemente a inocência de Jesus. E C. Prosseguiu num trâmite lícito em busca de mais informações. Até aqui tudo bem, sem nenhum problema. Vemos que por 3 vezes Pilatos tentou comunicar a inocência do Senhor aos superiores judeus, mas com a obstinada rejeição de suas propostas. Por último, Pilatos oferece ao povo a soltura de Jesus, considerando o costume da festa da Páscoa, mas a multidão gritou: "Solta-nos Barrabás". Com isso, ficaram frustradas todas as tentativas de libertar Jesus, levadas a efeito por Pilatos. Ou seja, Pilatos fez essa investigação minuciosa, declara solenemente a inocência de Jesus, ele coleta informações e tira a conclusão que Jesus é inocente, mas o povo não queria. Ele oferece a oportunidade de Jesus ser solto, mas o povo grita: "Solta-nos aí a Barrabás", tá certo? E agora nós vamos para o ponto de número 2, que será o Filho do Homem na cruz. O relato da crucificação consiste em 3 partes. Primeiro, a caminhada até o local da crucificação. Segundo, a crucificação. E terceiro, a história dos 2 criminosos crucificados. Tá certo? Primeiro ponto, o choro das filhas de Jerusalém. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: "Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos." A caminho do Calvário, personagens importantes surgem em cena. A exemplo de Simeão, o sirineu, que foi forçado a carregar a cruz de Cristo. Lucas também confere destaque às piedosas mulheres que, muitos emocionadas, acompanhavam a sofrida caminhada de Jesus. Olha só, pessoal. Jesus está dizendo: olha, não chore por mim não, chore por vocês mesmos e pelos vossos filhos. Tá certo? Nós vemos aqui o momento da caminhada de Jesus. Alguns personagens aparecem na história. Tá certo? Ele cita aqui o Simão Cirineu, que foi ali forçado a carregar a cruz do seu Jesus, e algumas mulheres que acompanhavam Jesus ali na sua caminhada até o Calvário. William Hickson nos informa que naquela grande multidão que seguia após Jesus havia mulheres que sentiam profunda dor pelo mestre, pessoas que estavam se compadecendo, sabia ali o que Jesus estava passando. Talvez fossem membros de uma sociedade caritiva, feminina, né? Jerusalém. Então Jesus prosseguia com grande dificuldade. Elas, observando sua fisionomia desfigurada pela dor, seu aspecto totalmente esgotado, pranteavam. Ou seja, ao ver a expressão de Jesus, como Jesus se encontrava, Jesus dentro de um sofrimento, essas mulheres se compadeceram e começaram aí a prantear, certo? Continuando. O coração delas estava tomado de genuína compaixão. Aliás, batia no próprio peito e lamentavam. As palavras de Jesus soam como um peso aos ouvidos dessas mulheres, pois o Filho do Homem descreve a elas parte do horror que sobrevirá aos habitantes de Jerusalém. Os dias seriam tão maus que dentre as mulheres, as estéreis seriam bem-aventuradas, pois não teria outras bocas para alimentar durante a fome que desgraçaria a cidade sitiada. Tais mulheres seriam poupadas da tristeza de ver seus filhos morrerem na destruição da cidade. Seria uma experiência tão pavorosa que as pessoas pediriam a morte para dar um ponto final no seu sofrimento. Seria o cumprimento das palavras profetizadas em Oséias 10:8. A palavra final de Jesus é proverbial e provavelmente significa que, se Deus permitir tão grande desastre como a morte do seu filho inocente, quanto mais severo será o desastre sobre a Jerusalém cheia
de culpa. Pessoal, olha só uma coisa interessante aqui. Jesus sabia o momento que Jerusalém logo mais seria destruída, a cidade seria sitiada, o povo iria sofrer cada vez mais. Então, Jesus até chora, como nós vimos nas lições anteriores, por Jerusalém, sabendo o sofrimento e a angústia que viria sobre este povo, o povo que Deus escolheu. Ponto 2. A crucificação. Quando chegar ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Levaram Jesus para um lugar chamado Caveira e ali crucificaram, juntamente com 2 criminosos. Lucas omite muitas das minúcias relatadas por Marcos. A. O nome aramaico Gólgota. B. O vinho misturado com mirra. C. A hora. D. As pessoas que balançavam a cabeça ou meneavam a cabeça. E o desafio a respeito de Jesus destruir o templo e reconstruí-lo. Ou seja, né, as pessoas estavam zombando de Jesus, porque Jesus disse que ele destruiria o templo e restauraria em 3 dias. E as pessoas, mas 40 anos fizeram o templo e você está dizendo que vai reconstruir em 3 dias. Mas Jesus estava falando dele mesmo e não daquelas pedras, né? As autoridades do povo judeu e até os soldados romanos zombavam de Jesus. Todos os ridicularizavam, dizendo que se verdadeiramente fosse o Messias e o rei dos judeus, que salvasse a si próprio. Finalmente, a oposição assassina obteve sucesso em seu plano de dar um fim em Jesus. Puseram a inscrição: "Este é rei dos judeus", no alto da cruz, como um insulto final. Apesar da crueldade das circunstâncias, essa inscrição, lavrada com nítida intenção jocosa, acabou por anunciar publicamente a preciosa e profunda verdade da identidade messiânica de Jesus. Olha só, pessoal, uma coisa interessante. 3 pontos. Nós vemos aqui o pessoal: olha, se tu és o Cristo, vai, salva-te a ti mesmo, salvou a muito e não pode se salvar, desce da cruz e nós vamos crer em ti. Agora o outro nós vemos aí que o pessoal coloca lá, foi escrito, né, em letras gregas, hebraicas, aramaicas lá, que Jesus era o rei dos judeus, colocando aí a sua identificação messiânica. Eles queriam ouvir isso de Jesus, mas eles mesmos deram essa resposta que eles esperavam. Tá certo? E após a crucificação, nós vamos para o ponto 3. Os 2 malfeitores, os 2 homens que foram crucificados com Jesus, um à direita, o outro à esquerda. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." De acordo com Marcos 15:32, os criminosos que foram crucificados com Jesus também o ridicularizaram. Porém, a versão de Lucas é singular pelo fato de apresentar a conversa entre Jesus e um dos criminosos. Então, o que nós vemos? Por isso que é bom comparar os 2 textos para a gente entender até melhor o que estava acontecendo. Lucas traz essa especificação, Marcos já traz uma outra, e aí junta e faz uma soma e tem uma conclusão maravilhosa aí desse momento da crucificação de Jesus. Mediante essa cena, ficamos sabendo que, em determinado momento, um dos criminosos repreendeu o outro pelo fato de esse aderir aos insultos a Jesus. Em seguida, o arrependido assume e confessa sua culpa, pois passou a reconhecer Jesus como seu Salvador. Nós vemos lá, né? Um diz: olha, nós estamos aqui porque sabemos o mal que cometemos, mas esse homem não fez nada. E aí um dos vai dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus dá uma resposta linda: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, um, quando se arrependeu, teve ali a salvação, e o outro, infelizmente, a condenação. Ao contrário de todos que haviam condenado o Senhor a morrer como um criminoso, ele atestou a total inocência do crucificado. Quando todas as vezes se juntavam contra Jesus, a declaração
amena de que ele era inocente, especialmente porque vinda da boca de um malfeitor. Deve suscitar nossa admiração. Ou seja, o malfeitor, sabendo o seu mal, reconhece que Jesus nada de ruim tinha cometido. Jesus, que na cruz perseverou calado diante de todos os escárnios, não deixou o pedido do criminoso sem resposta. Vamos ver agora? Diante da admirável fé revelada, Cristo garantiu o gozo da sua gloriosa presença naquele mesmo dia, no paraíso. Como se vê, a salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus. Logo, não tem nada a ver com as nossas obras e mérito, como vai dizer Efésios 2:8, né? Vós sois salvos pela graça, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Isso é um ato de fé em Cristo Jesus, tá bom? Então, nós vemos aí que ele teve a oportunidade e abraçou. Então, não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Ponto de número 3, o Filho do Homem nos salvou, glória a Deus por isso. Ponto 1, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Dito isso, soprou o espírito a Deus. Há 4 diferenças dignas de nota entre a narrativa de Lucas e, por exemplo, a de Marcos. Vamos ver aqui. 4. Em Marcos, o véu do templo se rasgou depois da morte de Jesus. Mas em Lucas, ele se rasga antes de sua morte. Lucas omite o claro de Jesus. O clamor, perdão. Lucas omite o clamor de Jesus, que se vê abandonado conforme Marcos. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Lucas 23:46 faz alusão a Salmo 31:5. E Marcos não. Ou seja, um pega de uma forma, outro pega de outra, como eu já tinha falado, para fazer esse complemento. Finalmente, a exclamação do soldado romano logo após a morte de Jesus é diferente. Nós vemos lá que o soldado reconheceu que realmente ele era o Filho de Deus. A frase, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é profundamente significativa, pois indica que o Salvador morreu o único tipo de morte que podia satisfazer a justiça de Deus para a salvação dos homens. Tinha de ser um sacrifício voluntário. E o próprio feito de Jesus pronunciar essas palavras em alta voz também revela que ele dera a sua vida de bom grado e voluntariamente. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas foram as palavras do Senhor entregando a sua vida na mão do próprio Deus. 2. Este homem era justo. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. A singularidade de Jesus na crucificação foi tão impactante que até mesmo um soldado romano que não compartilhava a fé judaica reconheceu a justiça do Senhor. Quanto ao povo em geral, houve uma mistura de surpresa e temor que os levou a bater no peito em sinal de pesar e possivelmente arrependimento. Ou seja, até na morte de Jesus, as pessoas ficaram espantadas, aconteceram sinais, aconteceu coisas, mortos ressuscitaram. Então as pessoas ficaram impressionadas e aí o centurião, ao ver o que estava acontecendo, ele declara: verdadeiramente esse homem era justo. Continuando. Por fim, quanto àqueles que conheciam e seguiam Jesus, incluindo mulheres, permaneceram ali, testemunhando o sofrimento e a morte de seu ministério. Ou seja, as mulheres acompanharam Jesus até a sua morte. Embora em angústia e tristeza, sua presença demonstra lealdade exemplar. Ou seja, uma coisa que eu acho muito interessante é que Maria, mãe de Jesus Cristo, a qual concebeu de uma concepção virginal, gerada pelo Espírito, foi a única mulher que desde o nascimento até a morte esteve
ao lado do Senhor Jesus. Claro que as outras chegaram depois, mas do nascimento até a morte, Maria esteve ali. A vida cristã vitoriosa consiste em seguir Jesus sob quaisquer circunstâncias, ou seja, não importa o que nos aconteça, não importa o que venha sobre nós, mas nós devemos seguir a Cristo. Com fé, coragem, com ânimo e crendo que a qualquer momento o Senhor virá para nos tirar dessa terra. E agora o sepultamento de Jesus. E tirando do madeiro, envolveu num lenço de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Um túmulo que já estava preparado ali para o Senhor Jesus. Segue-se o relato de Lucas sobre o sepultamento de Jesus, que foi feito de forma abreviada por José de Arimateia, homem descrito como bom e justo, e que, à semelhança de Simeão, esperava o reino de Deus. Ou seja, era um homem que acreditou, creu que Jesus ali era o Messias. Ao descrevê-los dessa maneira, o evangelista está querendo dizer que José teve simpatia pela pregação anterior de João Batista para o arrependimento e pela proclamação posterior de Jesus para o reino de Deus. Foi um homem que a fé, através do que estava sendo pregado, ensinado, tocou-lhe o coração. Esse homem era membro do Sinédrio, mas não tinha consentido no julgamento de Cristo, e tendo obtido o consentimento de Pilatos para retirar da cruz o corpo do Senhor, deu-lhe uma sepultura adequada, diferentemente da maioria dos crucificados, cujos cadáveres eram atirados numa cova comum. Jesus foi colocado num sepulcro, cavado em uma rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Embora houvesse sofrido morte vergonhosa, seu sepultamento foi assemelhado ao de um rei. Ou seja, Jesus foi feito diferente. Não foi simplesmente abriu a cova, jogou dentro, como se era de costume. Ele recebe um presente de José de Arimateia, um homem que fazia parte do Sinédrio, mas não participou do julgamento de Jesus. Era um homem que teve a fé, acreditou no que foi anunciado, faz essa doação desse túmulo para que Jesus viesse ali ser sepultado, assemelhado aí a um sepultamento de um rei, tá certo? E agora nós vamos para a nossa aplicação pessoal. Olha só, todos os dias nossa vida deve ser um sinal de que o sacrifício de Jesus nos libertou da condenação. Então, todos os dias nós temos que entender isso. Se nós estamos vivos é porque Ele vive, se Ele está vivo, Ele nos libertou e Ele nos dá vida e vida com uma abundância, tá certo? E agora, perguntas e respostas, rapidinho, hein? Responda, marque V para a opção verdadeira e F para a opção falsa. Fica claro que Pilatos não foi persuadido pelo Sinédrio, mas recua da intenção de absorver Jesus, pois não queria provocar a ira dos judeus pela absolvição de Jesus. Isso é verdade. Ele queria agradar os judeus. Se ele absolve Jesus, ele aí arranjaria uma grande briga com os judeus. E ele queria ali ter uma certa paz entre os judeus, né? A caminho do Calvário, personagens importantes surgem em cena. A exemplo de Simeão, Pedro, Cirineu, que foi forçado a carregar a cruz de Cristo. Simão Pedro não estava ali não. Só quem estava aí era o Simão Cirineu. Simão Pedro não, tá certo? Pelo contrário, né? Pedro já estava do outro lado. Singularidade de Jesus na crucificação foi tão impactante que até mesmo um soldado romano que não compartilhava a fé judaica reconheceu a justiça do Senhor. Isso é verdade, tá? Colocaram só uma pegadinha na 2 aí, mas deu certo. Ou seja, nós concluímos aqui mais uma aula, vemos o julgamento, morte e sepultamento de Jesus, e a 13ª aula será maravilhosa, você não pode perder, tá certo? Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde, e até a lição de número 13.